Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, desta feita, estamos aqui para mais uma lição de número 6 da nossa revista Betel, onde abordaremos o tema O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Algumas verdades precisam serem reveladas. Por vezes nós achamos que estamos sujeitos a Cristo e não estamos. Por vezes estamos dentro da casa do Senhor, sendo totalmente insubmissos, insujeitos à vontade de Deus para nossas vidas. E você vai ver nesta lição que por vezes podemos estar nos enquadrando em algumas coisas que nós achamos que estamos certos e não estamos. O texto áureo diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Já o texto de referência, a leitura em classe, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 5, 6 e 7. Submissão. Você tem sido submisso? Nós, por vezes, falamos muitas coisas que, na hora da verdade, viram verdadeiras falácias. Em que sentido? Por vezes nós falamos que somos submissos e não somos. É apenas um ato de falácia. Não passa disso. Mas alguém vai se perguntar o que é uma falácia. Falácia é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Sim, falácia é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. E por vezes nós pensamos, estamos raciocinando erradamente, achando que somos submissos, e com aparência, na aparência parece que é verdadeiro, mas estamos agindo totalmente errados diante daquilo que nós nos propomos a fazer para Deus, achando que somos submissos e não somos. Em que sentido? Falácia é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Vou citar aqui algum exemplo. Às vezes a frase "nenhum político presta" aparentemente parece que é uma coisa verdadeira, mas é um raciocínio errado, pois entre tantos políticos, um pelo menos, presta. Sempre tem aquele que vai fazer a coisa certa. Ou, às vezes, agimos com falácia até que a morte nos separe. Uma coisa com aparência de verdadeira, mas para alguns, isso não passa de falácia. Porque na primeira dificuldade, deixam aí o seu cônjuge e se separam. Então, por vezes, nós agimos com muitas falácias, achando que estamos fazendo a coisa certa. E no âmbito espiritual também não é muito diferente. Nós vemos aí que por vezes nós dizemos para o Senhor Jesus, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, nós dizemos para ele: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E a pergunta que eu quero fazer: até que ponto isto é verdade? Até que ponto isso não passa de falácia? Quando somos colocados à prova no dia a dia, no diário, todos os dias, será que de fato nós temos entregado a nossa vida ao Senhor? Será que de fato nós somos submissos à vontade do Mestre Jesus? Ou é apenas uma falácia? Até que ponto nós entregamos a nossa vida a Cristo? Por quê? Porque tem gente que diz que se sujeita a Jesus, se sujeita a Cristo, mas não passa de falácia, porque na hora do dízimo ele diz: isso não, Senhor. Isso não, isso estava lá na lei, isso não interessa para mim, isso ficou para trás. Até que ponto você se sujeita? Até a hora que mexe no seu bolso? Até que ponto nós se sujeitamos a Cristo? Alguém diz que se sujeita ao Senhor Jesus, mas às vezes se sujeita até da porta, né, da casa, até a porta da casa dele, da igreja até a porta da casa. Entrou para dentro de casa, vira uma outra pessoa, já não se sujeita mais, fala palavrão, trata mal a sua esposa, trata mal o seu marido, trata mal os seus filhos. E até que ponto nós nos sujeitamos ao Senhor? Esta é uma verdade. Até que ponto somos sujeitos? Até que ponto nós queremos ficar perto do Senhor? Até que ponto nós nos submetemos à vontade do eterno Mestre Jesus? Tá gostosa a lição, né? É profunda esta lição. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus em Itaipava, número 100, no bairro do Gentil, região serrana do Rio de Janeiro. Se você gostou aí do nosso conteúdo, eu sei que você gostou, está gostando, deixa o seu like no final aí, se inscreva aí em nosso canal. Mas até que ponto? Essa é a pergunta. Nós nos sujeitamos
a vontade de Deus? Até que ponto não é uma falácia em nossos lábios dizermos que somos sujeitos? E eu gostaria de dizer algo muito forte, muito profundo, que talvez a maioria dos crentes no Brasil não tenha compreendido o que é se sujeitar à vontade de Deus. Talvez a maioria dos crentes em nossa nação desconhece o que seja se sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Porque quem é sujeito não vive mais para si. Ele passa a viver para ele, passa a viver para Deus. E nesse sentido, quando nós passamos a viver para Deus, nós passamos a atrair muitas coisas para nós, para as nossas vidas, que nós não gostaríamos de estarmos a viver. Por exemplo, o povo de Israel queria viver a vontade de Deus, saiu do Egito cativo. Deus levou eles para o pior caminho que poderia serem levados, levou eles pelo caminho do mar. Havia outros caminhos, mas eles queriam viver a vontade de Deus, então eles foram pelo caminho do mar. E diante do caminho do mar, eles se viram em aperto, em dificuldade, e começaram a clamar a Deus. Então eu entendo uma coisa: quando você quer, quando nós queremos viver a vontade de Deus, vamos ser levados por caminhos que nós não queremos viver. Vamos ser levados por trajetórias que nós não gostaríamos de estarmos a vivenciar. Mas é para clamar e é para viver nessa submissão, nessa dependência. Me explica melhor essa dependência. Cristo, melhor do que Cristo, né? É o exemplo maior que nós temos. Ele era totalmente submisso à vontade do Pai. E houve um momento em que ele pensou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele pensou melhor: não seja feita conforme a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus para a vida de Cristo naquele momento é que ele fosse para a cruz. E a pergunta que eu quero fazer-lhe nesta lição: você está disposto a ir para a cruz? Porque quem é submisso vai para a cruz, vai para o sofrimento, vai para a dor por vezes. Porque não que Deus tenha prazer em nos colocar em situações de dores, de sofrimento, mas essa é a trajetória da vida daquele que é submisso. Porque quando ele é submisso a Deus, tudo que ele não imagina que vai lhe acontecer, por vezes ele acontece. Você já teve aquela sensação: tem coisas que parece que só acontece comigo? Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu me consagro, parece que a coisa fica mais complicada, fica pior, e parece que tem coisas que só acontecem comigo, com o vizinho da direita, da esquerda, com o irmão lá, irmão cá, não acontece. E quanto mais eu me consagro, mais acontecem as coisas comigo. É porque acredito eu que você esteja vivendo, seja submisso à vontade de Deus. Não reclame, se sujeite. Por quê? Porque tem alguém querendo roubar a sua unção. Tem alguém querendo tirar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Por que o crente sofre tanto? Por que o crente se submete à vontade de Deus, sofre tanto, passa por tanta dificuldade? É porque o inimigo um dia, ele já se submeteu a esta vontade, mas ele um dia se rebelou contra esta vontade. E tudo o que ele quer é arrancar o brilho, arrancar a unção daquele que de fato se submete à vontade de Deus. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua caminhada na presença do Senhor. Ele vai fazer de tudo para você renunciar, para você voltar atrás, para você deixar de ser submisso à vontade de Deus, que diz a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, neste sentido, se submeter à vontade de Deus não é viver uma vida de mar de rosas. Se submeter à vontade de Deus é ir contra o sistema, é ir contra o mundo. Então, se você vai contra tudo e contra todos, com certeza é evidente que você vai sofrer ataques. Mas quando você se submete a essa vontade de Deus, você vai como Davi. Vai em nome do Senhor dos Exércitos e pode vencer qualquer adversidade, qualquer gigante. E Davi era um escolhido. A leitura em classe nos diz que Davi era um escolhido. Davi tinha a unção de Deus sobre a sua vida, e por ter esta unção, por ser submisso à vontade de Deus, ele era rejeitado. A vida dele não era fácil, a vida dele era complexa, era complicada. Era muito difícil. Mas alguém vai perguntar: mas ele não era ungido? Sim, era ungido. E por ser ungido, por ser um escolhido, a vida dele era mais difícil. E nesse sentido eu quero te dizer que o submisso
Aquele que submete à vontade de Deus é como Cristo na cruz. Ele já não faz mais a vontade dele. Ele bebe o cálice que o Senhor preparou para ele. E é necessário beber o cálice que o Senhor preparou para chegar lá na eternidade, para ter a vida eterna. É por isso que o escolhido sofre tanto. Porque o inferno inteiro se levanta para tentar tirar aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade para cada um de nós que se submetemos à sua vontade. Davi, ele era um escolhido. Davi era um chamado por Deus para algo muito bom, mas ele era rejeitado. Mas o segredo é que ele se sujeitava. Ele não se assentava à mesa com os demais irmãos, mas o pai dele falava, vai cuidar das ovelhas no campo. Ele dizia, sim, Senhor, eu vou, pai, eu vou cuidar das ovelhas no campo. Ele não questionava como muitos, mas os meus irmãos estão assentados à mesa, por que eu não posso me assentar? Não, ele não questionava, ele não reclamava, ele se submetia. A vontade do pai é que ele fosse cuidar das ovelhas no campo. Ele ia cuidar das ovelhas no campo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é se sujeitar à vontade de Deus para nossas vidas ou para a sua vida? Você tem ciência do que é isso? Porque hoje, em nossos dias, nós usamos muito o termo. Às vezes o pastor vem nos dar um conselho, vai aconselhar um casal, vai aconselhar um jovem que está em fase de namoro, vai aconselhar um membro da sua igreja, e a coisa que nós mais ouvimos hoje é, mas o pastor não manda na minha vida, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. E por vezes nós ouvimos muito isso. Se você não se sujeita ao pastor que está na sua igreja, que você está vendo, como é que você vai se sujeitar a Deus que você não pode ver com olhos humanos, se ele é o representante de Deus na terra? E você não se sujeita àquilo que o Senhor colocou no coração dele para a sua vida, para te abençoar, como é que você vai se sujeitar? Pode dizer que está se sujeitando a Deus. É mera falácia. Nesse sentido, que nós usamos o termo da falácia. Nós dizemos que nós nos sujeitamos à vontade de Deus, mas quando Deus levanta a autoridade que ele colocou sobre nossas vidas, os pastores que ele colocou em nossas vidas para nos dar uma palavra, nós dizemos não, ou dizemos que eles não mandam em nossas vidas, nós não estamos de fato nos sujeitando a Deus, nós estamos de fato usando de meras falácias, dizendo que entregamos a nossa vida para o Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, mas quando ele quer fazer, nós não aceitamos a vontade de Deus. E Davi, ele era alguém que se sujeitava, ele não se assentava à mesa, como os demais irmãos, ele não aparecia. Mas enquanto ele se sujeitava, diz o texto, que ele matava leões e ursos. E nesse sentido, o que nós queremos inferir nesta lição é que enquanto você é sujeito, as provas vêm. Enquanto você é sujeito, as lutas vêm. Enquanto você é sujeito, o inferno se levanta. Mas enquanto você se sujeita, Deus te dá graça para matar leões e ursos. Enquanto você se sujeita, Deus te dá graça para passar pela prova. Enquanto você se sujeita, Deus te dá graça para passar pela tentação. Enquanto você se sujeita, Deus te dá graça para resistir e entender que você depende dele, que é por causa dele que você ainda está de pé. E quando você sabe disso, quando você entende isso, ninguém te segura. Quando você entende que é por causa dele que você está de pé, que é por causa dele que você respira, que é por causa dele que você tem vencido provas e lutas, ninguém te segura, nem o inferno pode te segurar. E Davi, ele matava leões e ursos às escondidas, sem aparecer, porque ele era sujeito à vontade daqueles que estavam sobre ele. E evidentemente, houve um momento da honra. Evidentemente, Samuel foi à casa de Jessé, chamou os demais irmãos, quem tinha aparência. Por vezes tem gente que está na frente, tem muita aparência, mas não é sujeito. Tem gente que está na frente, está pregando, está nos púlpitos, está nos altares, cheio de aparência, mas não é sujeito. Só aparece, mas não tem a unção. Aí vem Davi, depois de passar todos os irmãos, o profeta pergunta, não tem mais ninguém? Ele diz, Jessé é obrigado a dizer, ainda tem um menor. Quase dizendo, tem um rejeitado, tem lá o escondido. E foram chamar Davi, e quando chamaram Davi, derramaram a unção sobre a cabeça de Davi, o óleo escorreu fresquinho. O que nós entendemos com isso? Por vezes, quem se sujeita não aparece tanto. Mas quando Deus honra, ele honra na frente de todos. E ele dá graça. Sabe quando você se sujeita? Quando você é sujeito, você tem a unção e todo mundo é obrigado a reconhecer que tem unção na tua vida. Por vezes você não pode aparecer muito, mas quando o demônio se manifesta, é você que vão chamar para expulsar demônio e não quem está aparecendo nos púlpitos.
Por vezes, quando de repente, quando você é sujeito e tem a unção, quando alguém tá enfermo, é você que vão chamar para orar e a pessoa é curada, e não quem está em evidência, quem está aparecendo, que fala e não acontece nada, porque não tem sujeição, não tem a unção. Quem é sujeito, Deus manifesta a todos que ele tem a unção. Tem muita gente aparecendo, mas não é escolhido. Tem muita gente aparecendo, mas não tem a unção. E sem unção não se faz nada. Unção é para quem se sujeita. Unção é para quem é obediente. Nesse sentido, Deus tem nos chamado para sermos obedientes. Você tem tido a unção de Deus sobre a sua vida? Você tem se colocado na presença do Senhor de fato e de verdade, totalmente sujeito àquilo que Ele preparou para a sua vida? Ou você tem usado de meras falácias? Que o Senhor possa nos ajudar a nos colocarmos debaixo da sua potente mão. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.